E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Nossa. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, olha, mexe com a imaginação de muita gente. A grande controvérsia cósmica. A gente vai desvendar essa batalha épica entre o bem e o mal. Isso aí. Cristo e Satanás, que a Bíblia descreve. Uma história que se desenrola desde o Gênesis, né? Pois é. Passando pelo Apocalipse e que, acredite, tem muito a ver com a nossa vida aqui e agora. E para entender tudo direitinho, a gente vai se basear no artigo A Grande Controvérsia Cósmica. Entenda a luta entre Cristo e Satanás. Isso. Preparem-se porque a gente vai desvendar mistérios milenares. Isso é verdade. Desde a queda de um anjo perfeito até a promessa da vitória final do bem sobre o mal. É de arrepiar, né? Com certeza. É incrível como essa narrativa, às vezes esquecida, né? Nos ajuda a entender a natureza humana e as lutas que a gente enfrenta todo dia, né? Verdade. E para começar a desvendar esse mistério, acho que a gente precisa voltar lá para o início. Lá para o Gênesis 3.15, a primeira promessa de redenção. Ótima ideia. O que você acha? Essa passagem é crucial porque já apresenta, né? A essência da grande controvérsia. O versículo diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Nossa! Que frase poderosa. Mas me explica uma coisa. O que significa exatamente essa semente da mulher? Parece meio enigmático, né? Sim, uma linguagem figurada, né? A semente da mulher é uma referente a Jesus Cristo que viria ao mundo para nos libertar do poder do pecado. E a inimizade entre a serpente, que representa Satanás, e a semente da mulher representa essa batalha constante, né? Entre o bem e o mal. Entendi. Então, desde o começo da história da humanidade, Deus já tinha um plano para nos salvar do mal. Exatamente. Que legal. E essa batalha tem um personagem central do lado do mal, Lúcifer. O anjo que se rebelou contra Deus. A história da queda de Lúcifer. É uma história fascinante e ao mesmo tempo triste, né? Ele era um anjo perfeito, mas se deixou corromper pelo orgulho. É verdade. Ezequiel 21.12-19 descreve Lúcifer como uma criatura magnífica, criada por Deus com beleza e sabedoria incomparáveis. Mas, como Isaías 4.12-15 relata, né? Sim. Ele desejou ser igual a Deus, o que o levou à rebelião. Que loucura! Ele tinha tudo, mas queria mais. Parece até a história de alguns líderes humanos, né? Pois é. O poder às vezes sobe a cabeça. A ambição desmedida, né? O desejo de ser o centro das atenções, de ter o poder absoluto. Esses são os mesmos desejos que levaram Lúcifer à queda e que continuam a corromper a humanidade até hoje. Faz sentido. É como se a gente carregasse essa semente de rebeldia dentro de nós, né? Mas e aí? Depois da queda, o que aconteceu com Lúcifer? Bom, Lúcifer se tornou Satanás, né? O adversário de Deus. Isso. E da humanidade. E a batalha entre o bem e o mal, que começou no céu, se estendeu para a terra. Nossa. A gente sempre ouve falar da luta entre anjos e demônios. Mas nunca tinha parado para pensar que essa batalha tem consequências reais na nossa vida. Pois é. E é por isso que é tão importante a gente entender a grande controvérsia. Porque ela não é só uma história do passado, mas uma realidade que nos afeta todos os dias. Verdade. E como essa batalha se manifesta no nosso dia a dia, dá pra gente perceber isso de alguma forma. Com certeza. A grande controvérsia não se resume a uma luta física, né? Certo? Com espadas e escudos. Ela é muito mais sutil, travada nos campos da verdade, da justiça e da soberania. Interessante. Mas como assim? Me explica melhor essa parte da verdade, da justiça e da soberania. Pense assim. Satanás é o mestre da mentira. Ele distorce a realidade e tenta nos enganar para nos afastar de Deus. Ele semeia a injustiça, o egoísmo, a violência, tudo que vai contra os princípios do amor e da compaixão. Certo. E ele questiona a soberania de Deus, tentando nos convencer de que nós é que somos donos do nosso destino, que podemos fazer o que quisermos sem consequências. Nossa, agora entendi. É como se a gente estivesse o tempo todo sendo bombardeado por essas mensagens negativas, né? Mas como a gente se protege disso? Como a gente sabe se estamos no lado certo da batalha? A chave é buscar a verdade em Deus, através da Bíblia e da oração. É através da sua palavra que a gente aprende a discernir o bem do mal, a verdade da mentira. E é através da oração que a gente se conecta com Deus, busca a sua força e a sua sabedoria para fazer as escolhas certas. Legal. Então, basicamente, a gente precisa se munir de conhecimento e fé para enfrentar essa batalha. Exatamente. A gente precisa entender a natureza da grande controvérsia, as estratégias de Satanás. E, acima de tudo, confiar no poder de Deus para nos guiar e nos proteger. Faz muito sentido.
E essa luta, ela acontece só dentro da gente ou ela se manifesta também no mundo lá fora? Ela se manifesta em todos os níveis da realidade, nas nossas escolhas pessoais, nos relacionamentos, na sociedade como um todo. A gente pode ver a influência da grande controvérsia nas guerras, na violência, na corrupção, na desigualdade social. Nossa, é mesmo. É como se essa batalha estivesse presente em tudo, o tempo todo. Mas, me fala uma coisa, a gente tem alguma chance de vencer essa luta? Ou estamos fadados a viver nesse cabo de guerra entre o bem e o mal para sempre? É isso aí. A gente viu que essa batalha não é só uma historinha da Bíblia, mas uma realidade que se manifesta em todos os níveis da nossa existência, desde as nossas escolhas pessoais até os grandes conflitos mundiais, e que para a gente se posicionar do lado certo, precisa buscar a verdade em Deus, através da Bíblia e da oração. Exatamente. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na figura de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus e se tornou Satanás o grande adversário. A gente vai tentar entender o que o levou a essa rebelião e quais são as suas estratégias para nos enganar e nos afastar de Deus. Verdade. Nossa, que interessante. A gente já falou um pouco sobre a queda de Lúcifer na primeira parte, mas confesso que ainda tenho muitas dúvidas. Por exemplo, o que exatamente levou Lúcifer a se rebelar? Ele já não era perfeito. O que mais ele poderia querer? É uma pergunta que intriga muita gente. Afinal, Lúcifer era um ser celestial criado por Deus com beleza, inteligência e poder inigualáveis. Ele tinha tudo. Mas mesmo assim, ele se deixou corromper pelo orgulho e pela inveja. Mas o que ele invejava? Qual era a ambição dele? Lúcifer cobiçava a glória e a adoração que eram devidas somente a Deus. Ele queria ser o centro do universo, ser igual ao Criador. Isaías 14.13 e 14 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e me farei semelhante ao Altíssimo. Caramba. Ele realmente queria tomar o lugar de Deus. Que audácia. Exatamente. A ambição de Lúcifer era desmedida. Ele não se contentava em ser uma criatura magnífica, ele queria ser o próprio Deus. E essa rebelião causou uma grande divisão no céu. Apocalipse 12.79 descreve uma guerra entre os anjos fiéis a Deus liderados pelo arcanjo Miguel e os anjos rebeldes liderados por Lúcifer. Nossa, que cena épica. Uma batalha no céu. E quem venceu essa guerra? A vitória foi dos anjos fiéis a Deus e Lúcifer, junto com seus seguidores, foi expulso do céu e lançado na terra. Mas infelizmente a história não termina aí. A rebelião de Lúcifer marcou o início da grande controvérsia que se estende até os dias de hoje. Então quer dizer que Satanás, mesmo derrotado no céu, continua a travar essa batalha aqui na Terra. Mas como ele faz isso, ele aparece para as pessoas e as tenta diretamente. Na ação de Satanás é muito mais sutil e ardilosa. Ele se disfarça, se esconde nas entrelinhas, sussurra mentiras e tenta nos convencer de que Deus não é bom, de que seus mandamentos são opressores e de que a verdadeira felicidade está no pecado. Entendi. É como se fosse um mestre da manipulação, né? Ele usa de persuasão e engano para nos levar para o caminho errado. É. Mas como a gente se protege disso? Como a gente identifica essas mentiras e não cai nas armadilhas dele? Aí que entra a importância de conhecer a Deus e a sua palavra. É através da Bíblia que a gente aprende a discernir o bem do mal, a verdade da mentira. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a gente se fortalece contra as investidas do inimigo. E a oração também, né? A gente precisa estar sempre em contato com Deus, pedindo a sua proteção e orientação. Com certeza. A oração é o nosso canal direto com Deus. É através dela que a gente expressa a nossa fé, a nossa dependência dele e a nossa necessidade da sua graça. E é através da oração que a gente recebe força para resistir às tentações e seguir o caminho certo. Falando em tentações, quais são as principais estratégias que Satanás usa para nos enganar? Olha, ele é muito esperto e se adapta às nossas fraquezas. Ele apela para os nossos desejos, para os nossos medos, para as nossas inseguranças. Ele nos tenta com a promessa de poder, prazer, riqueza, fama, tudo que o mundo valoriza. Mas no final tudo isso é vazio e passageiro. É verdade. Muita gente busca felicidade nessas coisas, mas acaba se frustrando porque a verdadeira felicidade só se encontra em Deus. Exatamente. E Satanás sabe disso. Por isso ele faz de tudo para nos distrair, para nos manter ocupados com coisas fúteis, para que a gente não tenha tempo de buscar a Deus e encontrar a verdadeira paz e alegria. Faz muito sentido. Ele usa a superficialidade do mundo para nos cegar para o que realmente importa. E como a gente se blinda contra isso? Como a gente não se deixa levar por essa onda de superficialidade e consumismo? A chave é manter o nosso foco em Deus, nos seus valores, nos seus ensinamentos. A gente precisa lembrar que a nossa vida tem um propósito maior do que simplesmente acumular bens materiais ou buscar prazeres momentâneos. É verdade. A gente precisa ter uma vida com propósito, com significado. Mas como a gente descobre qual é o nosso propósito? Buscando a Deus. É através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos que a gente vai descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida e encontrando nosso lugar nesse grande plano. Nossa, que conversa profunda. Estou aprendendo muito sobre a grande controvérsia cósmica e como ela impacta a nossa vida. Mas ainda tenho uma dúvida.
Se essa batalha é entre Deus e Satanás, qual é o nosso papel nisso tudo? O que a gente pode fazer para contribuir para a vitória do bem? Ótima pergunta. A gente vai falar sobre isso na próxima parte do nosso mergulho. Vamos discutir como a gente pode se engajar nessa batalha, quais são as armas que Deus nos dá para lutar contra o mal e como a gente pode fazer a diferença nesse mundo. É isso aí. A gente viu que essa batalha não é só uma historinha da Bíblia, mas uma realidade que se manifesta em todos os níveis da nossa realidade, desde as nossas escolhas pessoais até os grandes conflitos mundiais, e que para a gente se posicionar do lado certo, precisa buscar a verdade em Deus através da Bíblia e da oração. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode se engajar nessa batalha, quais são as armas que Deus nos dá para lutar contra o mal e como a gente pode fazer diferença nesse mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Quais são as armas que Deus nos dá para lutar contra o mal? Como a gente pode se engajar nessa batalha e contribuir para a vitória do bem? Uma das armas mais poderosas que a gente tem é a fé em Deus, em seu amor, em seu poder e em suas promessas. Hebreus 11.1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é a certeza de que Deus está no controle mesmo quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Exatamente. A fé nos dá a confiança de que no final o bem vai vencer o mal, a luz vai dissipar as trevas e a justiça vai prevalecer. E essa certeza nos dá força para continuar lutando mesmo quando as coisas ficam difíceis. E além da fé, que outras armas a gente tem? A palavra de Deus é uma espada poderosa contra as investidas do inimigo. Efésios 6.17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é como um manual de instruções para a vida, né? Ela nos ensina a discernir o certo do errado, a verdade da mentira e nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Com certeza. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente consegue identificar as mentiras de Satanás e se proteger dos seus ataques. É como se a gente tivesse um escudo que nos blinda contra as suas flechas. E a oração, qual é o papel dela nessa batalha? A oração é a nossa linha direta com Deus. É através dela que a gente se conecta com o Mãe. Ele busca a sua força, a sua sabedoria e a sua proteção. Filipenses 4.6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nossa, que promessa linda! A paz de Deus guardando os nossos corações e as nossas mentes. É disso que a gente precisa nesse mundo tão conturbado, né? Com certeza. A oração nos fortalece, nos encoraja e nos dá a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado lutando por nós. E além dessas armas individuais, a gente pode fazer algo em conjunto para combater o mal. Claro. A união faz a força, né? Quando a gente se junta com outros cristãos, a gente forma um exército poderoso contra as forças do mal. Hebreus 10.25 diz: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É verdade. A gente precisa se apoiar, se encorajar e se fortalecer mutuamente na fé. A comunhão com outros cristãos é essencial para a gente perseverar nessa caminhada. Exatamente. E quando a gente vive em comunidade, a gente também tem a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas, espalhando a luz de Cristo e combatendo as trevas do mundo. Que legal. A gente pode ser um agente de transformação na vida das pessoas, mostrando para elas o amor de Deus e o caminho da salvação. Com certeza. Cada um de nós tem um papel importante nessa batalha. A gente pode fazer diferença por menor que ela pareça. O importante é a gente se posicionar do lado do bem, usar as armas que Deus nos dá e lutar com coragem e fé. Nossa, que conversa inspiradora. Tô saindo daqui com o coração cheio de esperança e com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, a vitória final já está garantida em Cristo. É isso aí. A gente precisa se lembrar que a grande controvérsia cósmica já tem um vencedor, Jesus Cristo. E ele nos convida a participar dessa vitória, a viver em seus passos e a construir um mundo melhor baseado no amor, na justiça e na paz. Que a gente possa sair daqui motivados a buscar a Deus de todo o nosso coração, a nos revestir da sua armadura e a lutar com coragem e fé do lado do bem. Afinal, a batalha é real, mas a vitória já está garantida. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na grande controvérsia cósmica. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que tenham aprendido mais sobre essa batalha épica entre o bem e o mal. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um Deep Dive, explorando outros temas que mexem com a nossa cabeça e com o nosso coração. Até a próxima!